negócios, política, social, eventos, turismo, cultura, ponto de vista. Olá, eu sou o Melo Júnior, o programa é Ponto de Vista aqui na UniTV, diretamente do Laguna Business Center, no centro da cidade de Juliana. Estamos hoje com os apoiadores Tibil Supermercado, Laguna Business Center e Residencial Geriátrico Vila Betânia, que vem com novidades aí nesse mês. E a cada mês a gente tem alguns parceiros que aí entram numa outra formatação comercial que nos apoiam, fazendo o Ponto de Vista 6 meses já em Laguna. Já está com o programa bem formatado, as pessoas já estão gostando, né? Já falam na rua do programa, isso é bom para nós, né? Depois eu vou falar um pouquinho melhor com a Leonor sobre isso. E lembrando que é sempre quinta-feira, 23 horas, UniTV. Depois eu vou falar as formas de acesso ao programa. Hoje a nossa entrevistada é Leonor Mendes Medeiros, coordenadora pedagógica do Centro Educacional Hermon, tá certo? E nós vamos falar de educação e o lado social. Leonor, obrigado por receber o nosso convite e de fazer parte aí da família da UniTV e do Ponto de Vista. Muito obrigada, Melo. Muito obrigada a todos os ouvintes. É uma honra, né? E um prazer muito grande estar aqui hoje falando um pouquinho de educação, falando um pouquinho... Espero falar muito da Fundação Hermon, do Centro de Ensino Hermon, o qual eu aqui represento. Ah, que legal. Leonor, é assim, o programa quando começa bom termina, né? Mas então esse é o charme do programa, né? E aí eu gosto que as pessoas fiquem com vontade de conhecer mais e vai lá visitar, né? Com certeza. Então vai funcionar dessa forma, pode ter certeza, né? Leonor, o programa aqui é super tranquilo, é um bate-papo, tá certo, né? O primeiro módulo eu exploro um pouquinho, porque as pessoas conheçam melhor a Leonor, tá? Tu já é super conhecido no mercado, a gente já teve uma relação muito legal na outra empresa que tu trabalhava, né? A gente tivemos algumas experiências profissionais também, né? Mas o nosso programa ele vai para Muriel toda, tá certo? Na verdade, vai até para Espanha. Uau! Né? Entendeu? Recebemos aí alguns elogios de fora, o Brasil inteiro, mas o foco é Laguna, o projeto é para Laguna, assim como a Fundação Hermon é para Laguna e atende 18 municípios. Tá certo? Então, nem todos sabem quem é Leonor. Sim. Então, quem é Leonor? Fale um pouco para nós. Primeiramente, é a mãe da Pamela e a avó da Helena. Nossa Senhora. Que é o que consta na minha rede social, eu deixo isso bem claro. Né? Que então, legal. A Pamela tem quantos anos? A Pamela hoje tem 27. E eu tenho neta? uma netinha de 5 que vai fazer 6 anos agora, dia 18. Então, tá bom. Vamos lá. Então, a Leonor é uma pedagoga que se especializou em orientação educacional. Me especializei também, que digamos que é o que eu mais gosto de fazer. Eu sou especialista na formação de professores, então são 30 anos trabalhando dentro de escolas, né? Nunca trabalhei num outro ambiente que não fosse o escolar. Perfeito. Hoje, né, então estou frente à coordenação pedagógica do Centro de Ensino Hermon Laguna, que faz parte, é uma das unidades da Fundação Hermon Santa Catarina. Santa Catarina. Isso. Mas depois a gente vai falar nós vamos falar bastante da Fundação Hermon. Isso. Então, digamos que eu sou uma gaúcha que mora há 20 anos em Santa Catarina. Eu sempre brinco, não sei se eu já fiz essa brincadeira contigo, Melo, em outro momento, mas eu sempre brinco que eu nasci no estado errado. Os gaúchos vão ficar muito chateados comigo. Não, fica mas eu sou uma colorada que tem um aí eu vou brigar contigo. Que tem um coração catarinense, então... Desde muito pequena eu venho para Santa Catarina, meu grande sonho sempre foi me estabelecer, morar. Eu compactuo com tudo que Santa Catarina transpassa para as pessoas. Eu gosto muito das pessoas, eu me identifico com tudo. Hoje moro na cidade de Imbituba, já morei 10 anos em Florianópolis, em Biguaçu, na verdade, Grande Florianópolis. E estou aqui na região da Muriel, mais especificamente morando em Imbituba há 10 anos. Então, digamos que eu consegui realizar esse sonho, né, de morar aqui no estado, de trabalhar em prol da educação do estado. E tive o privilégio de poder morar aqui na região. Então, eu moro em Imbituba e trabalho em Laguna. Confesso que nos últimos anos, né, eu estou vai fazer 2 anos que eu estou trabalhando aqui em Laguna. E eu estou muito apaixonada pela cidade de Laguna também. Daqui a pouco tu vem para cá também, né? Então, de vez, né? Então,
Tenho pensado nisso. Malicuia. Tenho pensado nisso, até para ficar bem próximo do trabalho. Tomou água da Carioca? Já tomei então água da Carioca. Vai acabar acontecendo. Tomei água da Carioca na época que nós estávamos desenvolvendo o Plano Municipal de Turismo de Laguna, Isso. onde o excelentíssimo senhor José Melo era o secretário de Turismo na ocasião. É bom, hein? Não, mas assim, Melo não é por estar na tua presença, mas já te admirava naquela época e desde então, né, a admiração só aumenta, assim, pela pessoa que tu é, pelo profissional que tu é. Então, digamos que hoje eu me sinto muito realizada profissionalmente, gosto muito do que eu faço, porque eu entendo que a educação, mais do que nunca, hoje, ela representa transformação de vidas, né? A gente vive num país muito pobre, com muitas desigualdades sociais, e isso fica muito evidente na escola pública, né? Nas escolas do município, do estado, aqui, claro, não, a escola pública em geral, né? No ensino regular em geral. Então, hoje, um professor, ele, além, né, de ser uma profissão, com certeza é um trabalho social muito forte, onde ele precisa entender que ele é muito mais do que um educador, do que um transmissor de conhecimentos, né? Ele é alguém que pode simplesmente mudar a vida de uma criança, de um adolescente, de uma família. E nós não podemos negar isso, pelo contrário, cada vez mais acho que precisamos trabalhar em prol disso, né? Então eu me sinto muito feliz de, nesse momento, como orientadora educacional, como coordenadora pedagógica de um espaço que atende socialmente, né? Então me sinto uma profissional muito realizada nesse sentido. Legal. Eu sempre, como eu falei no início, uma das minhas formações, e eu me especializei ao longo desses anos na formação de professores, porque eu sinto que é a forma que eu mais consigo contribuir, através das minhas experiências adquiridas, das minhas vivências profissionais. Eu tive a sorte, dentro da minha profissão, desses 30 anos, de passar, né, por todas as modalidades de ensino. Então, trabalhei com ensino regular, trabalhei com adultos, trabalhei com a educação profissional, com a formação de jovens e adultos também enquanto supletivo, trabalhei, né, dentro do SENAC 12 anos com a educação profissional, que me deu uma segurança gigante para trabalhar a formação de professores. Legal. Leonor, o seguinte, de que cidade tu é do Rio Grande do Sul? Eu sou de Alvorada, Grande Porto Alegre. Grande Porto Alegre. Grande Porto Alegre. Eu sou de Porto Alegre, mas diz que Porto Alegrense não é gaúcho, né? É Porto Alegrense, né? Porto Alegrense é Porto Alegrense. Mas enfim, a única coisa que eu vou discordar de ti, mas na boa, tá? É que tu torce... Eu sou contra o Internacional, não é que eu... tu sabe disso, né? O Melo é gremista e a gente sempre brincou muito com isso. Perfeito. Leonor, então legal. Tá bom. Atividade, né? A gente vai falar depois, com certeza absorve bastante o teu dia a dia, né? Até porque as nossas atividades fazem com que a gente continue estudando também para desenvolver vários projetos. Muito. Mas aí é vó, né? Sim. E o teu lazer? O que tu faz na hora do lazer? Ou tu te fecha em casa e não quer saber de nada, né? Então, algo bem clichê, né? Eu amo a praia, né? O sonho de vir morar na região era por conta da qualidade de vida, de poder morar próximo à natureza. Eu cresci em Alvorada, então, né, Grande Porto Alegre, pegando ônibus, vivenciando uma selva de pedras, né? Vendo todos os dias uma selva de pedras. E eu lembro que sempre que nascia uma lua cheia, eu via aquela lua surgir entre prédios, entre casas, e eu sempre ficava pensando... Só faltava o mar ali perto. E eu sempre ficava pensando, cadê o meu mar? Cadê o mar? Né? Perfeito. Então, eu amo a natureza, respeito demais. Então, toda a beleza que tem aqui na região é o que me atrai. Então, eu gosto muito de caminhar, gosto muito de ir na praia, gosto muito de cachoeiras, gosto muito de ir para Imaruí. Perfeito. Para Aratingaúba, que são lugares maravilhosos, lindos, né? Claro, temos lugares perfeitos aqui na região, mas a Leonor, no final de semana, ela gosta de ficar quietinha, não gosto de agito mais. Minha idade baladeira já passou. Quem escolheu, né, tipo litoral, que é o teu caso, o meu também, ele quer ficar mais curtir natureza, o mar e pouco barulho, né? Então, a não ser das ondas, né? Isso, então, uma boa caminhada, um livro, né, televisão, o que eu acabo assistindo, recebo, claro, né, principalmente a filha, a família,
Mas assim, não sou de muito agito. Eu gosto de ficar quietinha, gosto muito de pensar, de pensar em projetos, gosto muito de ousar profissionalmente. Então assim, a Leonor, ela é uma pessoa que se dedica muito ao trabalho e pouco à vida pessoal, ao lazer. Normal, Estou buscando conciliar, me reconectar com isso, porque é uma necessidade, na verdade. A gente se dedica tanto ao trabalho, você vai indo num ritmo que engata uma quinta marcha e não quer parar mais, né? Porque a gente se realiza, a gente gosta do que faz e é muito importante. Mas eu sinto essa necessidade hoje de me reconectar novamente, assim, ainda mais com as coisas que eu gosto. Perfeito. Leonor, vou deixar a bola quicando para ti, tá terminando o primeiro módulo. Nós, antes de falar das ações, nós vamos falar da fundação. Para que você abra um pouco mais, né, o que é a fundação, tá certo? Algumas questões dela diretamente, né? E fazendo uma brincadeira, eu moro a 150 metros da praia. Isso. E estava fazendo 3 meses que eu não conseguia passear na praia. Aí eu fui com a esposa, que tá de folga, né? Tava de folga, na segunda-feira, e grita um amigo meu assim, pô, tu vai trabalhar hoje? Não é? Eu disse, pô, tô de folga, pô, na segunda-feira de manhã. Então as pessoas, às vezes, né? Não, tu mora perto da praia, tu não sai da praia. Não, a gente mora à beira da praia, mas a gente não consegue ir na praia direto, né? Exatamente. Por causa das atividades profissionais, né, Leonor? Nossa vida é normal como a de todas as outras pessoas. Infelizmente não nascemos ricos, né, Melo? É por isso que a gente continua trabalhando, produzindo e fazendo a diferença, né, Leonor? Exatamente. Eu estou aqui recebendo o Leonor Mendes Medeiros, da Fundação Irmão. Um breve intervalo e voltamos já. Ponto de Vista. Ponto de Vista. Retornando, Ponto de Vista, quinta-feira, 23 horas, UniTV. Laguna e Região, canal 26, Tubarão Região, canal 4.1, aplicativo da UniTV, Facebook e YouTube. Eu costumo dizer, Leonor, para todos que passam aqui, né? O nosso canal é TV. Sim. Mas com a tecnologia hoje, às vezes se perde, tem alguns compromissos e tal, aí tem YouTube. O advento, tá certo, né? do YouTube. E aí é o YouTube que tem nos auxiliado, Leonor. As pessoas, tem gente que ontem, eu estava num evento aqui, eu disse assim, eu assisti o programa tal, eu disse, pô, mas eu já estou no tal, eu disse, não, tá tudo guardadinho lá na pasta do YouTube, eu vou assistindo, né? Muito legal. E pessoas que resgatam alguma entrevista para entender determinadas situações, né? E hoje a gente com o TikTok também, nós tivemos aqui, até eu quero colocar aqui para nossa equipe, sabe? Eu fiz uma entrevista com a Jane Vieira, né? Que ela contou um pouco da história da vida. Foi até emocionante, foi quase um arquivo confidencial, né? Deu quase 10 mil visualizações no TikTok, nossa, né? Eu para mim, quando dá 1000, eu viro pirueta, deu 10 mil, né? Imagina. Então tem os temas, né? Agregam também pra gente na divulgação, né? Sim. Então, na semana que vem, eu estou fazendo uma alteração aqui. Eu vou trazer Leonardo Poleto, que é o popular Bigode. Ele é empresário do Empório 12 do Mercado Público. Olha, também legal. gaúcho do Bento Gonçalves. É uma figura, tá certo? E o apelido dele é Bigode, porque é bigode mesmo, né? E nós vamos falar também de empreendedorismo, né? Do pessoal vindo do Sul aqui para Laguna e investindo no mercado público. Um papo muito legal, né? Aqui no Ponto de Vista, Laguna Business Center, quinta-feira, 23 horas. Leonor, eu conheço boa parte da história da Fundação Irmão, né? Mas ontem até muitas pessoas me perguntaram, né? Tá, é uma fundação, é uma associação, quem pergunta, né? Quem está por trás disso, como é que faz isso, como é que faz aquilo, algumas perguntas eu vou te fazer depois. Mas eu gostaria que passasse algumas questões para nós, tipo assim, o que é a Fundação Irmão, tá? Quantas unidades tem em Santa Catarina ou no Brasil, tá? E, emendando, quantas pessoas que trabalham contigo, nós vamos falar depois de quantos alunos, né? Trabalham contigo na Fundação Laguna. Legal. Antes de iniciar, eu queria mandar um beijo para a Jane, né? A Jane também, uma pessoa, né, que batalha, trabalhadora de Laguna desde sempre, né? Sempre parceira também, né, Melo? Sempre. De Jane todas as empreitadas. Então, um abraço, Jane. Hoje eu tenho o prazer eu tenho filho de uma das colaboradoras lá da Jane, que é a Morgana, que é responsável no hotel lá, pela parte da alimentação também, uma pessoa fantástica. Um beijo para todo mundo. E tu sabe que a Fabiana Fogaça
primeira dama lá da pousada lá em casa, né? Sim, ela hoje trabalha no projeto com a Jane. Nossa, né? que legal. Eles estão no projeto de expansão, de organização, né? Que legal. No hotel, aqui no Rio Grande do Sul. Nossa, interessante. Fica o convite, meninas, para vocês irem lá tomar um café comigo, né, irmão? Leonor, antes disso eu quero fazer uma correção, tá? Vamos que lá. eu sempre digo que a gente... Uma coisa que não se pode errar é nome, né? Eu tenho uma dificuldade de gravar nome. Então vamos lá. É Leonor Medeiros Mendes, certo? Isso. Leonor Medeiros Mendes. Tá? Espero até o final do programa não errar, tá bom? Vamos falar da fundação? Então, Fundação Hermon, muitas pessoas que vão visitar a fundação falam, relatam, né? Nossa, não sabia que tinha uma fundação aqui em Laguna, né? Geralmente ouve falar muito da APAE, da Acustra, que são outras instituições que também trabalham, né, com a educação e com a assistência social. Bom, a Fundação Hermon é uma entidade catarinense, é uma fundação sem fins lucrativos que foi criada pelas lojas maçônicas de Santa Catarina. Então, a Fundação Hermon, eu já vou explicar um pouquinho a curiosidade do nome, ela é uma instituição catarinense, ela é nossa, né? Ah, que legal. Somente em Santa Catarina. Marca by Santa Catarina. By catarinense. Ah, que legal. Puramente. E tem em outros estados? Não tem então tá. em outros estados. Que pode um dia ter uma Fundação Irmão, mas com todo o conceito de Santa Catarina, não tem? Não ela é esse o princípio? Não, ela foi criada então, né, pelas lojas maçônicas de Santa Catarina, né, conforme eu falei, com esse intuito, né, de levar transformação para a vida de famílias catarinenses. Que legal. E aí o nome, que também tem uma curiosidade muito com relação ao nome, é irmão, né, por que Hermon? Hermon é um nome, é uma palavra árabe, né? É um nome de um monte que tem no Líbano. E esse monte, ele tem... vocês sabem que essa região é uma região bastante quente, né? Bastante árida. E esse Monte Hermon, ele é um pico alto que tem lá no Líbano e que ele tem sempre... o seu pico, ele é sempre nevado. Então, essa água, quando ela chega, né, na base, ela consegue alimentar, então, né? Levar a água para o vale, para a região que tem no entorno desse monte. Então, por ser considerada pelas pessoas do lugar uma montanha sagrada, porque ela dá água que dá vida, é por isso que foi escolhido este termo. Então, Hermon significa isso, né? Aquele que dá vida, aquele que transforma. E essa é o intuito, é o nosso objetivo principal, transformar a vida de famílias catarinenses. São 3 unidades da Fundação Hermon em Santa Catarina. Ok, qual é onde estão? Então, em Florianópolis, né, no Morro da Caixa, fica um centro de educação infantil. É um berçário, trabalha com crianças de 2 a 6 anos. Perfeito. Depois tem uma unidade em Palhoça, que também é um centro de educação infantil, que também trabalha com crianças até 6 anos. E somente aqui em Laguna, eu tenho muito orgulho de dizer isso, e sempre que a gente consegue, tem a possibilidade de falar um pouquinho da Fundação Hermon, a gente exalta isso. Nós somos a única cidade, então, somente em Laguna, em todo o sul do estado, né? Além da região da Grande Florianópolis, é o único local onde tem uma sede da Fundação Hermon. E somente aqui em Laguna, a gente tem projetos diversificados que não estão, né, relacionados ali com o ensino regular, porque as outras 2 unidades, elas têm um vínculo com as prefeituras. Perfeito. Por isso que elas são um centro de educação infantil. Legal. É vinculada à Secretaria de Educação. E somente nós aqui de Laguna, como nós não temos o vínculo com a prefeitura, nós temos essa oportunidade maravilhosa de poder lançar projetos diferentes, né? Ir para trabalhar vários caminhos, digamos assim, de transformação e de desenvolvimento para com as crianças da cidade. Então, aqui em Laguna, nós atendemos crianças a partir de 6 anos até 12 anos, ensino regular, né? Crianças a partir do 1º ano do ensino fundamental. Hoje, as crianças que estão conosco, temos 105 crianças matriculadas, frequentando regularmente de segunda a sexta-feira. Elas... Desculpa, Melo. Não, vamos lá. 105 crianças matriculadas,
mais 80 matrículas de adolescentes que fazem as oficinas aí através de edital que nós temos. Todos os anos a gente procura, então, submeter, né, e encontrar editais, projetos, parcerias, onde a gente possa trazer algo novo, diferente e que vá ser importante para a formação, para o desenvolvimento daquela criança. Por curiosidade, o período que eles ficam lá, eles vão de manhã até de tarde e fazem suas alimentações lá, porque nós vamos falar um pouquinho depois de outras questões, né? Ótimo. Mas também uma pergunta que me fizeram ontem, né? Tipo assim, vai de manhã, volta para casa, tal, né? E depois uma curiosidade, quantos trabalham contigo, tá? Tá, isso. Certo? Joia. Então, hoje, né, a nossa capacidade, nós podemos atender até 160 crianças. Hoje estamos com 105. Perfeito. Com a quantidade de colaboradores que nós temos hoje, nosso máximo de atendimento seria 110 matrículas. E nós atingimos esse pico, tá, em novembro do ano passado. Então foi muito legal. Hoje nós atendemos praticamente na capacidade máxima. A escola, a estrutura pode receber até 160 crianças, porém nós não temos professora para atender. Tem que ter toda uma estrutura de equipe, atendimento. É a nossa busca maior hoje, né? E eles passam o dia inteiro lá? Então, eles vão, no período contrário do ensino regular. Entendi. Quem estuda à tarde na escola, fica na Irmão de Manhã, das 8 ao meio-dia. Servimos o café da manhã e o almoço. Essa criança, ela vai ter o seu café das 9h30 às 10 horas, depois ao meio-dia tem o almoço, ela troca de roupa, inclusive no irmão, e depois ela vai direto para a escola. E quando vem da escola, como é que funciona? Aí quem estuda de manhã, sai da escola 15 para meio-dia e vai direto para irmão. Almoça lá. Tem um almoço quentinho, maravilhoso, delicioso, legal, esperando. Depois tem o lanche das 13 às 3h30, o horário de aula até às 17 horas. Perfeito. Então a criança fica no contraturno. Por isso que a gente chama, o nosso programa é contraturno escolar. As pessoas perguntam o que é um contraturno escolar. Contraturno escolar é quando você fica com a criança no período contrário, que ela não está na escola, então no período que ela está livre. E por que existe a irmão? Para que os pais possam trabalhar, né, seguir né, o seu caminho profissional, tranquilos que o seu filho vai estar sendo assistido, cuidado, desenvolvido. Porque tu sabes, Melo, depois desse período pandêmico, né, e não quero parecer clichê, às vezes eu falo isso e as pessoas dizem, poxa, mas tu ainda estás falando do período da pandemia. É que o período da pandemia, ele foi crítico para o ensino, para a educação. As pessoas estão com muitas deficiências e com as crianças não é diferente. Por exemplo, as nossas crianças hoje, aos 10, 11 anos, ainda não estão totalmente alfabetizadas. O que é o alfabetizado? Alfabetizada fluentemente, né? Então, ler e escrever com propriedade, né? Com segurança, digamos assim. Então, não tem como a gente negar isso. Ainda temos, sim, muitos problemas advindos deste período de pandemia, desse período de isolamento, não só questões cognitivas de processo de aprendizagem, mas questões emocionais também, comportamentais. Então, por isso a Fundação Irmão é tão importante. Leonor, antes do próximo bloco, que aí nós vamos abrir um pouco algumas questões. Quantas pessoas trabalham contigo? Deixei de te responder. Aqui no Centro de Ensino Laguna são 7 pessoas. 2 professoras, uma coordenadora local, né? Uma merendeira, uma auxiliar de limpeza e um serviços gerais, que é o Tião, que tem 17 anos de casa. Tião, pessoal, um beijo enorme. Todo mundo é muito dedicado lá, né, irmão? Vamos lá, então. Estou aqui no Ponto de Vista, recebendo Leonor Medeiros Mendes. Acertei? Acertou. Ok. Um breve intervalo e voltamos já. Ponto de Vista. Ponto de Vista. Retornando o Ponto de Vista, quinta-feira, 23 horas, UniTV. Laguna e Região, canal 26, Tubarão Região 4.1, aplicativo Facebook e YouTube. Semana que vem eu vou entrevistar o Leonardo Poletto. Pelo sobrenome já dá para ver, viu? Italiano de Bento Gonçalves. Tem umas historinhas legais, o popular Bigode, que é empresário do Empório 12 do Mercado Público aqui de Laguna. Ponto de Vista, Laguna Business Center. Leonor, temos algumas questões aqui que eu quero abrir contigo, porque daqui a pouco começa a ficar bom, termina, né? Então eu não posso perder essa oportunidade, tá? Quero te fazer algumas colocações, a gente estava conversando aqui com o nosso
meu anjo aqui, né, o Rafael, tá certo? Nome de anjo tem, né? Nome de anjo tem. A Fundação Irmão tem 19 anos em Laguna, é isso? Isso, 15 de abril de 2004. E uma coisa que eu vou falar pra ti, tu já ouviu por aí, mas assim, depois que tu assumiu a Fundação Irmão ficou mais conhecida em Laguna. Ai, meu. Tá? Legal. Porque assim, é o marketing do bem. Tá certo, né? Só que assim, se falava muito pouco da Irmão quando tinha algumas ações, né? Nós temos um parceiro aqui que sempre, todo quanto é lugar, ele falava da Fundação Irmão, fala até hoje, que é o Natanael, né? Que é o nosso secretário de desenvolvimento, é maçom e tal, e tal. Todo lugar assim, não posso ir na reunião tal porque eu estou lá na Fundação Irmão, não posso não seguir na Fundação Irmão, né? Então ele sempre foi mas sim, é meio fechado. Isso. Hoje não, hoje a marca tá aí, tá certo, né? E graças ao teu trabalho, porque a gente precisa divulgar, tá certo, né? A gente vive da divulgação e tu tá fazendo isso muito bem, né? Vamos lá. Criou de um conceito da maçonaria, tá? Algumas perguntas. Como que sobrevive, né? Vocês têm lá, vocês têm nutricionista lá também? A merendeira faz essa parte? Não, então, nós temos uma nutricionista, uma estudante de nutrição, que é a Gabriela, ela mora aqui na cidade também, é uma pessoa maravilhosa. Ela está, não sei se ela ainda está, mas eu acredito que sim. Ela trabalha no restaurante do Sesc, ali sim, eu conheço aqui em Laguna. A Gabriela veio de Blumenau também, uma menina fora de série. A Gabriela voluntariamente, porque assim, eu costumo dizer que a gente tem recebido muitos presentes, né, irmão? E a Gabriela foi um desses presentes que nós recebemos. Por quê? Porque nós fazíamos, né, o cardápio sem ter o apoio de uma nutricionista, indo na nossa vivência, naquilo que a gente entendia, né? Claro que com pesquisas, né? Enfim, mas procurando ali fechar um cardápio que não era algo técnico. E hoje a gente tem o apoio da Gabriela para esses cardápios. Legal. Então, nós não temos uma nutricionista contratada, mas nós temos uma pessoa altamente capacitada que nos ajuda. Vai ter vários voluntários técnicos, né? Isso assim funciona. De hoje. Não, vai ter. Eu já me coloquei à disposição, né? Eu sou o 01 na fila, tu sabe disso, né? Sim. Quando precisar, dentro daquilo que a gente sabe fazer, né? Bom, vamos lá. Fundação Irmão, conceito maçonaria, né? Como que sobrevive? Assim, eu gostaria que tu pontuasse algumas coisas, né? De que forma as pessoas podem ser parceiro da Fundação Irmão, ou empresa, ou pessoa física, né? De que forma as pessoas podem também se doar. Ela disse, olha, vai ter uma oficina lá, não sei, de teatro. Olha, eu faço teatro, eu posso lá me doar, me colocar à disposição fazer. Tudo isso já me perguntaram, tá? Mas uma coisa é o seguinte, né? Manter 105 crianças no conceito, na modernidade que a Fundação Irmão está hoje, né? Com os profissionais e tal, como é que faz caixa? Então, a Fundação Irmão, então, né, ela sobrevive de doações, né, da mensalidade de todos os maçons catarinenses. Então todos eles, né, pertencem a alguma loja maçônica, e eles têm a contribuição mensal que vai toda pro caixa, né, é um caixa só central, é um caixa depois só, distribui. É um caixa só, né? Então a nossa matriz fica em Florianópolis. As minhas chefias, mandar um beijo aqui também, né? Então pro meu diretor pedagógico, que é o Anderson Malgueiro, tem uma relação também com a gente tem bastante ajuda do Senac Santa Catarina. Perfeito. O Anderson é um dos diretores do Senac, o senhor Suenon, que é o nosso diretor financeiro, o Ricardo, que é o secretário executivo, meu gestor direto, né? Ele faz toda essa parte administrativa e ele é que percorre, né, pelas unidades, enfim, gerenciando, né, conosco, que somos as coordenadoras. E o senhor Renato Reis Odebrecht, que é o nosso presidente, né, o presidente da Fundação Irmão. Então sobrevivemos de recursos próprios através das mensalidades, ajuda, né, de empresas, né, enfim, e dos editais que nós submetemos os projetos. Perfeito. Aqui a unidade de Laguna, então, sobrevive exclusivamente da mensalidade dos maçons e do edital do projeto que a gente submete todos os anos para o FIA, que é o Fundo da Infância e da Adolescência, através do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, que é o CMDCA de Laguna. Nós temos um privilégio aqui em Laguna, né? E aqui também mandar um beijo para todo o pessoal do CMDCA, na pessoa da presidente, que é a Kátia, e da secretária, que é a Fernanda, que batalham muito, trabalham muito, né, para que o conselho dê certo. O conselho aqui de Laguna, ele é um conselho bastante atuante, ele é um conselho que tem, né, o fundo
daqui de Laguna também, ele tem um montante muito legal que consegue injetar, né, nas organizações da sociedade civil, que como somos denominados, né, para que a gente possa executar os projetos. Então, o nosso recurso hoje, a nossa fonte é essa. Desde que eu entrei na Irmão em junho do ano passado, e aí eu te agradeço por esse feedback de dizer que você tem escutado falar da Fundação Irmão, porque sem arrogância nenhuma, e o Melo sabe, quando tu me convidasse, eu falei assim, pensei assim, né? Mas então, assim, que legal que o nome da Fundação Irmão e que o nome da Leonor, enquanto coordenadora, né, enquanto profissional, esteja num bom boca a boca, porque é para isso. A gente tem esse trabalho muito forte, né, nas pessoas da minha matriz, juntamente conosco. Então, nosso planejamento estratégico para esse ano de 2023, uma das metas era isso, era levar o nome da Irmão. Por quê? Porque nós precisamos de parceiros, né? Perfeito. Parceiros, voluntários, pessoas físicas, empresas aqui da cidade, da região, que acreditem, né, naquilo que a gente trabalha. E hoje o colega estava falando aqui, né, que Santa Catarina é privilegiada porque tem projetos sociais, tem fundações, tem instituições que conseguem dar para a família e para a criança padrões de escolas particulares. E aí eu brinquei com ele, lá na Irmão é assim, sabe? Porque dentre as oficinas que as crianças têm esse ano, Melo, então assim, além do reforço escolar, além de toda a diversidade cultural, porque a criança ela precisa ter acesso à cultura, ao turismo. Lembra que nós brincávamos no bom sentido, lá no planejamento do plano de turismo, a gente falava, se nós não trabalharmos isso com as escolas, se a população de Laguna, se as crianças e os jovens não se apropriarem da cultura, do patrimônio histórico, cultural, né, folclórico, o turismo não existe, né? Então é importante isso. Eu não quero me estender, mas a gente procura desenvolver isso, a paixão pela cidade, o conhecimento da cidade em todos os aspectos, né? E aí, nesse sentido, a gente precisa cada vez mais de parceiros que tenham histórias, né? Curiosidades, que tenham um vínculo com a cultura, porque é isso, a escola, a educação, o ser humano, ele não é feito só do conteúdo escolar, ele é feito do conhecimento adquirido. Esse conhecimento adquirido, ele é adquirido em vários locais, inclusive em casa, na escola, no projeto social, enfim, né? Perfeito. Bom, então formamos um caixa aí, né? Eu quero te fazer algumas colocações. Pode fazer. Creio que tu vai gostar, não vai decidir nada hoje, mas vai deixar a bola quicando, né? Eu entrevistei aqui a semana passada o presidente da Cressol. Tá, eles estão vindo para Laguna. Eu fiquei de apresentar vocês lá, porque a Cressol além de ter um projeto social muito legal, eles estão levando a educação financeira para as crianças, inclusive com um personagem lá deles, sabe, um bonequinho e tal, né? Se tiver dentro dos projetos de vocês, eu acho que além de ser um parceiro que possa contribuir de outras formas, né, também com isso, né? E eu tentei trazer... Eu vou te dizer que educação financeira é um dos projetos que nós ainda não conseguimos implantar. A gente começou com um projeto piloto. Agora, tu vai achar assim, não, ela tá falando isso para me agradar. Eu provo, te mando depois a mensagem. O nosso professor de informática, professor Rafael Vieira Matias, que é professor da FUCAP também. Perfeito. Ele, enfim, além das aulas de informática, como ele tem o domínio e ele gosta muito de trabalhar com adolescentes, eu pedi para ele começar a trabalhar a educação financeira com os nossos alunos acima de 10 anos. Mas assim... A proposta do trabalho, a gente precisa muito de parceiros, então vou adorar. Porque às vezes é o seguinte, tens a parte da aula, digamos assim, mas de vez em quando pode ter um workshop com as crianças, alguma coisa assim, que possa agregar informação. E o outro, Leonor, é que, quem sabe um dia pode acontecer por vocês, eu trouxe uma proposta, mas não era da minha área, né? Em parte, que eu gostaria que as escolas de Laguna tivessem a educação empreendedora focada no turismo. Entendesse, né? Aí foi, no fim não fluiu, aí eu saí, né? Vai fazer agora 1 ano que eu saí da secretaria, mas ali eu fiz na Fundação Bradesco, e tem alguns que estão no mercado com empresas hoje que passaram por isso na época, né? Legal. A educação empreendedora. Perfeito. E aí lá se descobriu o seguinte, tá? Lindo.
é o geral e eu sempre fui, né, focado no turismo, empreendedor no turismo, no né? empreendedorismo, Então, empreender no turismo, porque as pessoas confundem, eu tenho restaurante, eu estou no turismo, eu tenho, tu sabe, né? Então, levar isso para eles, discutir futuros empreendedores, entender como é que funciona. Fica aí quicando para ti, não vamos decidir hoje, Nossa, né? para mim certo? Seria perfeito, Melo. Vamos lá. Leonor, nós vamos para o quarto bloco, que é o último. Então, o que eu vou deixar quicando para ti, vamos tentar condensar, porque eu tenho certeza que vou ter que te chamar de novo. Talvez no início do ano, para complementar. Né? Talvez os projetos do ano que vem. Dos projetos do ano que vem, eu gostaria bastante. Mas assim, eu quero que tu abra depois os projetos que você já tem, como que as pessoas podem ser parceiros na parte financeira ou na parte também como doação, tá? Que isso é tão importante quanto, né, Melo? Porque às vezes as pessoas acham assim que projetos sociais, que ONGs, que escolas só precisam de dinheiro. Não, a gente precisa de bons projetos. Perfeito. E pessoas que consigam, né, de alguma forma desenvolver alguma coisa com relação à criança. Perfeito. Então, a gente não sobrevive de dinheiro, a gente sobrevive de bons projetos. Fechou. Vamos lá então? Ponto de vista hoje recebendo Leonor Mendes. Medeiros Mendes. Então, Leonor Medeiros Mendes. Isso. Não, fiz de propósito, tá? Eu sei. Fundação Irmão, um breve intervalo, voltamos. Estou me sentindo já. Em casa aqui, ó. Ponto de vista. Ponto de vista. Retornando, ponto de vista, quinta-feira, 23 horas, UniTV. Lembrando que Laguna e Região, canal 26, Tubarão Região 4.1, aplicativo Facebook e YouTube. Semana que vem vou entrevistar o Bigode, Leonardo Poleto, né, empresário do Empório 12 no mercado público. Grande parceiro também aí, que está aí no grande destino de Laguna hoje, que é o mercado público, está top, né? Verdade. Referência, Verdade. Enfim, né? O Bigode vai ter que dizer para nós se ele é colorado ou gremista depois, já posso Bigode. te dizer, gremista. Meu Deus do céu, eu tô perdendo aqui gremistão, já. né? Mas não quer, é gente boa também, né? Vamos lá, gaúcha, né? Isso, né? Certo. Aqui no ponto de vista, diretamente do Laguna Business Center. Não, nós estamos indo aí pro finalmente, né? Então aí temos aí 8 minutos, que depois a gente tem uns nozinhos para dar aqui, Sim. né? Tá certo? Vamos falar o seguinte, né? Tá, tudo bem. Tu tens lá, a gente não vai poder abrir cada projeto, tá? Não. Mas aí tu tem vários projetos que tu vai captar. Isso. E várias ideias que já estão aí, né? Mas assim, hoje, se o empresário quiser, tipo assim, olha, eu quero conhecer a Fundação Irmão, eu quero ver o projeto da Fundação Irmão e quero contribuir, ou financeiramente, ou, né, como voluntário. Isso. Primeiro passo, né? Segundo, a fundação aceita, que foi uma pergunta também que fizeram ontem, tipo assim, não, eu quero mandar um Pix para lá porque eu quero ser parceiro, tá? Pode? Pode, conversar, só deixando claro que nós, localmente, nós não lidamos com dinheiro. Não, ele vai lá para o caixa central, né? Ele vai Mas sempre você pro caixa pode central. identificar para quem ele quer... Ele pode, né? Ele vai entrar em contato com a gente sempre convida todas as pessoas a conhecerem a Fundação Irmão. Conhecerem primeiro porque fica dentro da cidade, como a gente já conversou aqui, né? Então, faz parte da cidade de Laguna, né? E depois, claro, se a pessoa tiver aí um tempinho livre, se tiver algum projeto, algo que possa contribuir com as nossas crianças, vai ser muito, muito bem recebido, muito aceito, né? A gente fica o convite. Todas as pessoas que querem fazer algum tipo de doação, claro que entre em contato conosco, tá? Que a gente vai estar acolhendo e orientando e indicando as pessoas para cada ação, né? Então, projetos de voluntariado, a gente aqui em Laguna consegue definir tudo isso localmente, né? Digamos assim, doações a gente vai direcionar para a nossa matriz. Legal. Leonor, o seguinte, tu tens algumas oficinas lá, Tenho. né? Tá, então, esse dia teve lá um teatro, outro dia teve vizinho que saiu chorando de lá, né? Mas é muito legal quando o povo conhece, então, né? E vê alguns pais, né? Vê que tá ali, né? Que tá funcionando. Sabes que eu tenho tanto orgulho disso porque
a gente vem de família, eu venho de uma família muito humilde. E eu lembro que era o meu sonho fazer balé. Eu queria fazer dança e a minha mãe nunca pôde me pagar uma dança. Então hoje as crianças que estudam na Fundação Irmão, elas têm acesso a 4 oficinas e os adolescentes de 13 a 17 anos podem escolher 3. Quais as opções que tem, né? Então dança, teatro, música, informática, inglês e futebol, né? Então tudo totalmente gratuito. Essas oficinas acontecendo... Futebol tipo uma escolinha? Escolinha de futebol, que começou com educação física, né, condicionamento físico, e a gente vai expandindo aí pro futsal. Futsal. O foco é futsal, é o futebol de salão, isso. Então, hoje temos essas oficinas com o dinheiro do FIA, lá através do CMDCA, edital da prefeitura. Fora isso, então, nós trabalhamos, né, com programa de contraturno escolar, com recursos próprios, né, e também, de uma certa forma ali, a parte, temos uma professora que foi contratada esse ano para fazer a alfabetização dos alunos que estão fora da idade e que as professoras em sala de aula não estão conseguindo alfabetizar junto com um grande grupo. Porque nós temos 29 crianças de sala para uma professora. Então é bastante coisa. Hoje temos 13 crianças com deficiência. Eu tenho muito orgulho de dizer isso. A Fundação Irmão, ela não nega matrícula para ninguém. Às vezes, dependendo da deficiência ou do transtorno, a gente tenta a adaptação. Se a criança conseguir se adaptar, perfeito. É um processo de inclusão social. Inclusão social. Enfim, então a gente tem orgulho de poder dizer isso também. Temos o projeto de qualificação dos pais dos alunos, que isso também é muito legal, Melo. É onde tu e os teus parceiros vão poder contribuir muito, que é a qualificação, né, das pessoas, dos pais dos nossos alunos. Por quê? Porque não adianta só a gente desenvolver a criança e o adolescente se às vezes o pai e a mãe... Sempre que ele chegar em casa com uma nova ideia, de repente o pai e a mãe vão dizer: não, meu filho, termina aí teu ensino fundamental, vai conseguir um trabalho ali no mercado ou na loja, vai constituir tua família e deu. Não que tenha algum problema nisso, não tem problema nenhum, desde que seja uma escolha da criança, que ela queira aquilo. Agora, se ela quiser alçar novos voos, os pais têm que incentivar e têm que incentivar muito. E se a gente transforma a vida da criança e do adolescente, por que a gente não pode transformar a vida dos pais dos nossos alunos? Então, é uma das nossas metas também. Conseguimos executar 6 cursos de qualificação esse ano, totalmente gratuitos para a população em geral, além dos pais dos nossos alunos, através das parcerias com o Senac e com o Senar. E agora a gente está conversando bastante com o Senai também, através da Cíntia, que é a responsável social do Senai, que também veio conhecer a Fundação Irmão, gostou bastante do trabalho e está tentando nos aproximar das empresas de Tubarão, empresas da Amurel que tenham que cumprir responsabilidade social, metas nesse sentido, e aí a gente está fazendo esse meio de campo, assim, essa mediação, né? Então a gente recebe muitos presentes, sabe, Belo? Pessoas que estão se aproximando, pessoas com boas ideias, com vontade de trabalhar e de estar atuando dentro de um projeto da Fundação Irmão. Eu vou pedir para a equipe da Secretaria de Turismo entrar em contato contigo, porque eu deixei uma sementinha lá para levar crianças, principalmente os locais que têm difícil acesso a algumas questões, para fazer visita no trade turístico. Perfeito. Tá? Eu acho que tu vai gostar, o projeto é legal. Perfeito. Né? Por que disso? A Laguna recebe num determinado período do ano 2, 3, 4, 5, 10 ônibus por dia de escola do estado todo. Isso. Que vem aqui principalmente pela cultura e arquitetura, né? Isso. E aí por que não levar as daqui, né? As nossas crianças daqui, não conhecem. Não conhecem, né? Então tá lá o projeto, eu vou Isso. conversar mais tarde lá com o pessoal, vou dar uma lembrada, tá? E é só adaptar, tá? E o projeto tá pronto. Tá, Melo? Quando nós iniciamos o trabalho no ano passado, em junho, foi a primeira coisa que eu observei. O quanto as crianças que estavam matriculadas desconheciam, né, o lugar onde elas moram. Então, o nosso primeiro projeto de trabalho foi esse, conhecendo o lugar onde eu moro. E aí nós fomos levar as crianças no Farol de Santa Marta. Olha só. E as crianças não conheciam. Imagina. Só tinha 2 crianças que tinham ido, Melo. Falta a nossa próxima ida na Pedra do Frade. Ah, que legal. Não fomos ainda porque não conseguimos transporte. Então, e é também uma das coisas que a gente está em busca. Então, assim, a gente tem muito respeito, né, pela história da cidade, pelo patrimônio. E a tua fala foi perfeita. Pessoas do estado, do Brasil vêm à Laguna. E a própria população de Laguna muitas vezes não conhece, não valoriza, não respeita. Vou deixar aqui canto pra ti. Conversa lá com a secretária adjunta, tá? Conversa com o pessoal da fundação, porque hoje eles têm condições, pela cultura e turismo, de fazer o transporte. Nossa, tá? E, hoje inclusive,
como guias também. Os guias são parceiros, Então, tá? Que vão perfeito. contar a história, né, do destino e tal. Isso está pronto. Acho que tem que dar só uma reformatada, né? Nós fizemos um livro no ano passado de histórias e lendas assombrosas de Laguna. Então, assim, tem muitas coisas maravilhosas que as crianças produzem e que elas nunca mais vão esquecer sobre o lugar onde elas moram. Por isso, desde que a gente também abra o nosso olhar para trabalhar essas coisas. Porque é aquilo, às vezes a escola fica muito preocupada só no conteúdo. Conteúdo, mas o conhecimento é o que importa, não é a quantidade de conteúdo que você está inserindo ali, tentando trabalhar na mente daquela criança, né? Nós assistimos uma palestra, a gente trouxe aqui a Laguna o considerado melhor prefeito do Brasil, né, que é o de Joinville, com 92% de aprovação da população, tá? Por isso que ele foi eleito, né, melhor prefeito. E todas as partes são importantes para ele, certo? Mas ele diz assim, ó, como é que eu melhorei a situação de Joinville, né? Educação, segurança e saúde. Mas a primeira que ele falou, Verdade. Educação. Né? Então, assim, tem que sair do discurso. Né? Tem que sair do discurso. Enfim, outra hora a gente tem que fazer um programa só sobre isso, né? Mas, assim, é a questão fundamental, né, de a gente crescer em todos. Isso evita questões sociais, questões de saúde mesmo, né? Isso. Aí está uma prova. As pessoas estão lá estudando e tal, vai melhorar a qualidade de vida deles e assim por diante. Leonor, me diz uma coisa, tá? Daqui a pouco nós vamos ter que encerrar, né? E algum projeto ainda esse ano que está lá na marca do pênalti, que não foi feito por algum motivo, que ainda tu vais fazer, ou vai ficar tudo agora para o ano que vem? Não, nós já estamos, né, desde o final de setembro, realizando nosso planejamento estratégico para 2024. Então, onde a gente está pensando aí nos projetos, né? Estamos abertos, né, a novos parceiros e parceiras que queiram trabalhar de forma voluntária, que queiram ter, né, a sua empresa lá dentro da Hermon também ajudando de alguma forma. Vai mágico e perfeito. Nossa grande luta hoje, Melo, são em busca de tentar atender as 96 famílias que nós temos hoje na lista de espera. Fundação Hermon hoje consegue atender 105 crianças, né? E temos aí uma lista de espera de 96 famílias. Perfeito. Nossa maior busca, e é por isso que teve o convite, fomos na Câmara de Vereadores recentemente, né? Sensibilizar os vereadores que se comprometeram a destinar parte das suas emendas parlamentares para a Fundação Hermon neste ano de 2024. A nossa grande busca hoje é buscar contratar uma nova professora para poder atender mais famílias. Temos o espaço, temos carteiras, cadeiras, tudo. Não temos a mão de obra por conta de que não temos recursos em caixa para poder pagar uma professora durante o ano todo. Então, a nossa maior busca hoje seria perfeito se a gente pudesse começar o 2024 com uma nova professora. Vamos fazer uma campanha para isso, tá? Nossa. Pode contar com a gente, ok? Adoraria, Melo, adoraria. Vamos lá, então. Em nome da equipe, tá? A gente quer te agradecer. A gente sabe que achar um furinho na agenda não é muito fácil, né? Mas a gente conseguiu te trazer aqui. Vão ter outras oportunidades no ano que vem, tá, Leonor? E depois eu vou pedir que tu encerre para nós, tá? E lembrando, então, que Ponto de Vista é quinta-feira, 23 horas, UniTV. Na semana que vem vou entrevistar Leonardo Poleto do Empório 12, Mercado Público. Nossos apoiadores âncoras aqui, Tibil Supermercado, Residencial Geriátrico Vila Betânia, que é Laguna Tibil nos ajuda muito também. Tibil é parceirão, né? E o Laguna Business Center, ok? Pode encerrar? Encerro, então, convidando todas as pessoas, né, que puderem, que tiverem interesse, que sentirem aí o chamado no coração a conhecer a Fundação Hermon. Melo, te agradeço demais. Tem uma pauta que eu acho que seria bem interessante a gente conversar, que eu sei que tu compactua com tudo isso também, que é a educação de pessoas com deficiência, né? Então, como que a Fundação Hermon hoje consegue atender e o que a gente poderia fazer mais, né, para as pessoas que têm algum tipo de dificuldade de aprendizagem, aí não só a deficiência, mas os transtornos que não são considerados deficiências, mas que impactam de uma forma, né, às vezes negativa, como difícil para a criança, para essa inserção, para esse desenvolvimento. Acho que são temas muito importantes que Laguna também deve avançar cada vez mais do que já faz hoje. Legal. Leonor, nós vamos conversar. Temos alguns parceiros para esses projetos. A gente deixou um projeto pronto na Secretaria de Educação de Laguna e Turismo, que chama Turismo Inclusivo, tá? Que vai ser de encontro a essas questões todas, tá bom? Então, entrevistei aqui Leonor Mendes, da Fundação Hermon. Um belo papo,
Aguardo vocês quinta-feira, 23 horas. Até lá. Ponto de Vista.